O extra da novela capítulo 131. Encruzilhada. 2. Em uma mansão iluminada por uma lâmpada fraca, um homem estava sentado em uma cadeira lendo um jornal. Objetivamente falando, ele era bonito. Ele tinha traços faciais nítidos e bem definidos que brilhavam lindamente sob a luz, e sua expressão um tanto desagradada lhe dava uma atmosfera pesada. Logo, ele abaixou a cabeça com um suspiro perturbado. Naquele momento, a porta do lado oposto da sala se abriu e uma garota vestindo uma jaqueta de couro entrou. O que? Aconteceu alguma coisa? Murmurando zombeteiramente, ela se sentou ao lado dele e zombou. Você gastou todo o seu dinheiro no jogo de novo? Sim. De qualquer forma, Sayuk, agora há apenas uma pequena cicatriz na sua testa. É quase imperceptível. O homem respondeu calmamente ao tom zombeteiro da garota. A garota reagiu com raiva. O que? Sabe, onde a moeda daquele garoto atingiu você? Lembro-me de você furiosamente tentando lavá-lo. A memória daquele dia brilhou nos olhos da garota. Embora 3 meses tivessem se passado desde então, a fúria e a humilhação surgiam dentro dela sempre que pensava nisso. Como a desgraça era algo que ela nunca experimentou antes, ela permaneceu viva em sua mente. Não me faça lembrar disso. A garota, Jin Sayuk, cerrou os dentes e repreendeu o homem. No entanto, parecia que o homem não tinha planos de ouvir seu aviso. Você nunca deveria ter deixado isso acontecer. Como eu sempre digo, você não deve se superestimar. Tome. O homem largou o jornal em suas mãos. Jin Sayuk olhou para o homem sem prestar atenção no som do jornal amassado. Sayuk, não entenda mal. Você ainda é um novato, alguém que posso matar com um movimento de dedo. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Jin Sayuk se contraíram. Ela se forçou a torcer os cantos dos lábios e falou sem medo. Então tente. Os olhos do homem piscaram friamente. Jin Sayuk repetiu. Tente me matar. Tente. Como esperado, ela foi imprudente. Sem escolha, o homem fechou os olhos e recuou com um sorriso. Desculpe, eu estava um pouco nervoso hoje. Ao ouvir sua rendição, Jin Sayuk parecia ter ficado um pouco apaziguado, mas logo ela tocou no assunto novamente. Eu posso vencer se eu lutar com ele novamente. Isto é o que você pensa. Eu estava apenas subestimando ele. Então você perdeu para uma única moeda? Jin Sayuk calou a boca. Ela não conseguia pensar em nenhuma maneira de refutá-lo. 3 meses atrás, aquele homem barbudo usou apenas uma única moeda para empurrá-la para trás e deixar uma marca profunda em sua testa. Ela ainda achava difícil acreditar que uma moeda pudesse ter um poder tão destrutivo. A marca que ela recebeu não desapareceu por um mês, deixando-a muito envergonhada até mesmo para sair. Bela-se. Naquele momento, uma mulher entrou na sala com comida. Você não está se sentindo bem hoje? Ah! A mulher chamou o homem de Bill. Bill sorriu em resposta. Só estou bravo comigo mesmo. Um assunto importante deu errado, mas acabei de descobrir. Parece que fiquei no pandemonium por muito tempo. Ele bateu no jornal na frente dele. A mulher olhou para o conteúdo do jornal e murmurou. A morte de Chai Jin-won. O que é isso? Só uma coisinha. Ele deveria estar vivo, mas alguém o matou. Jin Sayuk olhou para Bel, então se levantou quando ela empurrou seus longos cabelos para trás. Estou indo embora. Onde você está indo? Para a arena. PFT. Bel riu. O que? Você tem um problema com isso? Não. Se você fizer isso, então deixe-me lutar contra esses caras. Desde que ela sofreu uma derrota nas mãos daquele homem barbudo, Jin Sayuk tem feito birras sobre querer lutar contra os 2 homens. Kim Soo e Kim A-jin. Parecia que ela queria retribuir a humilhação que sofreu. No entanto, Bel não tinha a intenção de lhe dar permissão. No que lhe dizia a respeito, Kim Soo e Kim A-jin eram 2 peças cruciais necessárias para aperfeiçoar Jin Sayuk no futuro. Embora ele só tivesse Kim Soo em mente no início, outro acabou aparecendo por puro acaso. Como eu disse, não tenho nenhum problema com isso. Vá para a arena e divirta-se. Mas não será da minha conta se você conhecer os servos de Satanás e levar uma surra. Servos de Satanás. Eles eram a organização de nível 1 no Pandemonium. Todos os 33 membros de sua organização foram contratados pelo infame diabo Satanás. Não era exagero dizer que as leis e regras de Pandemonium foram mantidas por sua força esmagadora.
Jin Sayuki deixou a mansão silenciosamente. O mundo lá fora estava cheio do cheiro de álcool e sangue e visões de prazer e entretenimento. Jin Sayuki caminhou até o centro do pandemonium. Enquanto caminhava, ela se lembrou do que aconteceu. Embora isso a irritasse sempre que pensava nisso, era algo que precisava fazer para não esquecer. Kwang. O poder por trás da moeda. Krong. A força relâmpago da moeda. Sem dúvida, ele era um adversário poderoso. Assim como Kinsu, alguém digno de ficar em sua mente apareceu. Imaginando quão forte ele ficaria no futuro, Jin Sayuki colocou as mãos sobre o rosto e estremeceu. Ah! Ah! Eu quero lutar. Não, eu quero matar. Eu quero rasgar seus membros e matá-lo. Seu corpo tremeu de um desejo poderoso. Uma tarde tranquila uma semana antes do início das aulas. O funcionário da Essential Armory veio pessoalmente ao meu apartamento com um envelope preto e uma caixa. A caixa deveria ter a armadura que eu pedi, mas eu não tinha certeza do que era o envelope. Assim que trouxe os pacotes para dentro, abri primeiro o envelope. Dentro havia um cartão preto, cartão VIP especial do Arsenal Essencial. Havia uma carta para acompanhá-lo. Se precisar de alguma coisa, pode pedir diretamente ao Arsenal sem passar por mim. É o mesmo cartão que eu uso, então não deve haver um limite. PS. O cartão pode ser usado para outros negócios de propriedade da essência do estreito. A caligrafia de Ouyang era uma obra de arte. Agora isso não é abuso de poder? Eu sorri amargamente. Mesmo depois de sofrer um escândalo de arrogância, ela só ficou mais ousada. Eu ajudei muito cedo. Mas bem, eu não poderia reclamar de um presente tão bom. Coloquei o cartão na carteira e abri a caixa. Como eu esperava, tinha a armadura que eu pedi. Igual. Armadura de cristal mágico, obra-prima, mana carregada 2000. Reforço do corpo físico aumenta a resistência, vitalidade e velocidade em 0,3 pontos. Reforço de durabilidade de nível intermediário. Absorção de danos. Absorve dano equivalente à mana carregada. Multirol instalado com scanner corporal. Pode ser usado por seres não humanos. Igual. Esta não era uma armadura usável. Era uma armadura de alta tecnologia que projetava a armadura para caber no corpo. Armaduras que não eram artefatos parciais não podiam se comparar a isso. Ainda assim, não era perfeitamente do meu agrado. Eu adicionei uma configuração. O aumento de estatísticas é triplicado quando equipado por um alvo não humano. O custo de São Paulo era 150. A palavra não humano era perfeita para reduzir o custo. Convoquei Fenrir que estava dormindo em meu peito. Graur. Quando um lobo do tamanho de um tigre de repente apareceu do nada, a Yang levantou a cauda e fugiu. Ah! É meu lobo. Ele. Por outro lado, Evandeus sorriu brilhantemente e se aproximou do lobo. GRRR. O lobo desfrutou alegremente das mãos pequenas e macias de Evandel. Fenrir, tente usar isso. Coloquei a armadura circular no peito do lobo e infundi poder mágico nela. Imediatamente, uma armadura disparou, cobrindo o peito e as costas do lobo. Ele parecia estar satisfeito com isso, enquanto rosnava feliz. Foi então. Urong. Meu smartwatch tocou de repente. Não foi só uma vez. Urong. Meu pulso continuava tremendo com o zumbido repetido. Você obtém 144 SP. Poder mágico de raiva e obsessão formou um feitiço em lugar distante. Você foi selecionado como um alvo. No entanto, uma sorte milagrosa ocorre. Um poder misterioso reverte o feitiço. O presente de uma pessoa desconhecida, targeting, foi alterado para beneficiar quem agir. Escape estreito da morte. 49. Uma estatística especial. Acumulação de sorte. Torna-se parcialmente desbloqueada. Porque meu SP subiu e o que havia com esse target? Eu vim com um presente como este. Embora eu não tivesse certeza do que estava acontecendo, eu não podia reclamar do meu acúmulo de sorte aumentar. Ah, é ele. Então, de repente me lembrei. O cara chamado Elk Jeon da Dark Moon Society que tentou matar eu e Rachel durante o exame final. Parecia que ele tentou lançar alguma maldição em mim. Vou contar ao chefe sobre isso mais tarde. 13 de março. Acabou mesmo. O tempo voou, e esta noite foi a última noite de Shinain na montanha Baekdu. Enquanto ela abria sua bolsa para arrumar seus pertences, Shinain olhou ao redor do quarto em que ficou por 2 meses.
Embora ela não trouxesse muito com ela, havia muitos itens preciosos nesta sala. Eram as fotos alinhadas na prateleira ao lado de sua cama. Em uma foto, Chai Na-eun e Chai Jin-won estavam sorrindo juntos. Chai Na-eun ergueu o porta-retratos com a foto e a acariciou levemente. Então, de repente, ela sentiu algo surgir dentro dela. Desta vez, eu pensei que você ficaria comigo para sempre. Murmurando com uma voz trêmula, ela segurou a moldura em seus braços. A realidade ainda parecia um sonho. Ela pensou várias vezes que seu irmão mais velho estaria esperando por ela em sua cama de hospital quando ela terminasse seu treinamento e voltasse para casa. Desculpe, opa. Ela se arrependeu todas as noites e se culpou todas as noites. Ela não pôde deixar de pensar que ele ainda estaria vivo se ela se recusasse a ir para a montanha Baekdu e ficasse com ele. Desculpe. Mesmo depois de todo esse tempo, ela não pôde deixar de chorar. Chai Na-eun rapidamente enxugou as lágrimas do rosto. Espere um pouco, opa. Então, ela colocou o quadro em sua bolsa. Eu vou me vingar. Ela murmurou com uma forte determinação. 2 dias antes do início do segundo ano do clube, voltei ao clube para pegar meus pertences. Aqui está, cadete Kim Ajin. Obrigada. Recebi minhas coisas do gerente do dormitório. Surpreendentemente, eu tinha muito em mim. Conjunto de jogos de RV, camisas, casacos, jeans, calças etc. Com uma grande caixa nos braços, caminhei até o portal. É? A Jin-se? Então, de repente, ouvi uma voz familiar. Olhando para cima, vi Rachel. Rachel-se. Depois de nos encontrarmos por coincidência, paramos no parque em que costumamos treinar. A grama ainda tinha sinais de Rachel tentando chamar elementais. Rachel sorriu timidamente e pulou para aquele lugar. Fui atingido com muitas balas aqui. Não posso acreditar que isso foi há 3 meses. Eu me sinto da mesma forma. Eu coloquei a caixa no chão. Só então Rachel me olhou com olhos curiosos. Para que serve essa caixa? Ah, Sorri amargamente mesmo com sua pergunta leve. Cocei a nuca enquanto murmurava. Vou sair do cubo. É? Rachel arregalou os olhos. Por quê? Bem, estou mais confortável em me tornar um mercenário. Mercenário? Rachel murmurou em choque. Vou ficar aqui no primeiro semestre. Ah, bem, acho que estou saindo no meio. Mas eu devo ficar aqui até o meio do semestre. Havia uma razão para eu ficar em Cube. O elemento final da história principal em Cube. Eu precisava ficar aqui e assistir aquele incidente se desenrolar. Então, agem-se. Sobre a guilda da corte real inglesa. Eu não poderei ir. Desculpe. Rachel fez uma cara triste. Eu nunca disse que iria para a guilda da corte real inglesa. O que ela estava imaginando. Mas quem sabe? Podemos trabalhar juntos com algo como uma parceria mercenária. Sim. Parceria mercenária. Simplificando, era uma maneira de obter mais mão de obra para conquistar Dungeons ou Towers. Ah, a Jin-se é sempre bem-vindo. Mas por que uma parceria é feita com todo o grupo mercenário? No entanto, como o número de grupos de mercenários que eram mais fortes do que uma guilda podia ser contado em 2 mãos, mesmo pequenas guildas raramente formavam parcerias mercenárias. Eu podia entender por que Rachel estava hesitante, já que a guilda da corte real inglesa era a guilda número 1 na Inglaterra. Claro, o nome do grupo mercenário em que eu estava mudaria tudo. Jerônimo. Este nome aparentemente coxo sempre foi o que escolhia as guildas. Você pode se preocupar com isso quando chegar a hora. Ah, sim, você está certo. Rachel sorriu amargamente e coçou a bochecha. Eu a encarei por um momento, então peguei a arma de cadete que eu guardava no bolso. Já que já faz um tempo, devo ajudá-lo a treinar? Sim. Ah, Ela tossiu com orgulho. Sim, vamos fazer isso. Eu vou te mostrar o quanto eu melhorei. 15 de março. A primavera chegou com a queda das cerejeiras em flor. Atualmente, eu estava de pé na frente da minha nova sala de aula. Eu não estava particularmente nervoso. Na verdade, eu estava bastante apático com a coisa toda. O nome da classe era Chama Sagrada. Rachel, Yoo Yeon e Yeongan estavam na minha classe. Chai Na-eun deveria estar na aula de Kim-soo, e Shin Jong-ak deveria estar em uma aula sozinho. Abri a porta da sala de aula. Havia 3 rostos familiares. Bem, já que um estava dormindo, não pude ver seu rosto.
O adormecido era Yeongan. Yeongan já estava cercada por muitos cadetes. Sem Shanae ou Kim-soo em sua classe, Yeongan reinaria como sua rainha. Quando Yeon encontrou meus olhos, ela sorriu e acenou com a mão. Parecia que ela não se importava de interagir comigo abertamente agora que meu ranking estava perto do top 100. Junto com uma saudação, Yeon moveu a boca silenciosamente. Naeun está perguntando por que você não está respondendo. Dei-lhe um pequeno sorriso e sentei-me no fundo da sala. Bom dia. Rachel, que também estava sentada atrás, me cumprimentou. Bom dia. Devolvi sua saudação com um sorriso. Quando se tornaram exatamente 8, a porta se abriu e o instrutor entrou. É ótimo ver vocês, senhoras e senhores. O instrutor entusiasmado lançou seu poder mágico no ar. Ei! Yong. Jin. Seu poder mágico vermelho exibia seu nome claramente. Eu sou o instrutor, o chefe da classe Chama Sagrada, Yeong Jin. Eu escutei atentamente a apresentação animada do instrutor masculino. A partir do segundo ano, as aulas serão um pouco diferentes. Tenho certeza de que todos sabem disso, mas vou dar uma breve explicação. Flores de cerejeira esvoaçavam pelas janelas abertas e um aroma aromático fluía. Além da turma da manhã, da turma do fim do dia e das duas turmas comuns, todos os cadetes serão treinados de acordo com o cronograma que formaram. Eu não tinha muitos dias em Cube. Havia muitos assuntos dolorosos, tristes e complicados. Mas quando pensei em Cube no futuro, tive certeza de que poderia dizer que me diverti. Nossa classe comum é o treinamento conjunto de resistência. Você precisará entrar em grupos de 4 para este treinamento. 2 meses. Após esse curto, porém longo período, eu desapareceria do Cube. O extra da novela capítulo 132. Encruzilhada, 3. Em uma tarde, Shanaeun estava espreitando a cabeça na aula da chama sagrada. Arg, quando isso vai acabar? O instrutor, o chefe da Sacred Flame, Yeongjin, dizia ser excessivamente zeloso, e parecia estar certo, considerando que ele passou 20 minutos dando os anúncios de final de aula. O que? Ainda não acabou. Eu sei direito. Kim-soo caminhou até ela e perguntou. Shanaeun olhou para Yeongjin pela janela. Ao que parece, ele não planejava dispensar a classe até que os cadetes encarregados do serviço de limpeza terminassem sua tarefa. Ah, finalmente acabou. Nesse momento, o instrutor bateu em sua mesa e os cadetes se levantaram ao mesmo tempo. A porta da frente da sala de aula se abriu e uma enorme massa saiu. Era o gigante de mais de 190 centímetros de altura, Yeongan. Oh cara, vocês estavam esperando por mim? Shanaeun respondeu a Yeongan com sua expressão. O que há com esse rosto? Calhe a boca e mexa-se. Por causa da altura de Yeongan, Shanaeun não conseguia ver atrás dele mesmo quando estava na ponta dos pés. No entanto, mesmo quando Yeongan se mudou, ela não conseguiu ver Kim Ajin na sala de aula. Nossa, por que você tem que ferir meus sentimentos assim? Oh, por favor. Onde está Kim Ajin? Ouvindo a pergunta de Shanaeun, o rosto de Yeongan instantaneamente se transformou em um de Schadenfreude. Seus olhos formavam luas crescentes e suas sobrancelhas dançavam para cima e para baixo. Shanaeun segurou a vontade de bater nele. O que? Ah, então nossa pequena Naeun está finalmente sendo honesta com seus sentimentos. Surpreendentemente, Shanaeun não reagiu exageradamente ao tom de provocação de Yeongan. Sim, eu sou. Você tem algum problema com isso? Porque Shanaeun falou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e Yeongan ficou sem palavras. Não. Eu não. Kim-soo, que estava assistindo Shanaeun com um sorriso no rosto, interrompeu. Então, onde está Jin? Bem ali. Olha, ele está saindo agora. Yeongan apontou para a porta dos fundos. Shanaeun virou seu olhar. Kim Ajin estava saindo da sala de aula. Era porque ela não o via há 2 meses. Cada um de seus movimentos parecia estar em câmera lenta. Seus passos eram leves e desatentos. Suas roupas e cabelos estavam arrumados e elegantes, e ele estava inexpressivo como um peixe morto. Espere, Kim-soo, você também está procurando por Kim Ajin? E quanto a mim? Eu sou um gado para vocês? Estou indo embora. Shanaeun rapidamente acelerou e correu para Kim Ajin. Não esperando que Shanaeun esbarrasse nele, Kim Ajin parou e baixou o olhar. Seus olhos se encontraram. Shanaeun sorriu brilhantemente. Ei, Kim Ajin.
Quer sair para jantar juntos? Ao dizer isso, ela furtivamente trancou seu braço com o de Kim A-jin. Ela sentiu seu batimento cardíaco acelerar de seu movimento ousado. No entanto, Kim A-jin não disse nada e sacudiu o braço. Naquele momento, Shin A-eun sentiu outro olhar e rapidamente se virou. Uma menina loira saiu da sala de aula. Era Raquel. Oh, Rachel, já faz um tempo. Shin A-eun acenou com a mão. Rachel olhou para Shin A-eun e Kim A-jin. Sim. Com apenas uma palavra, ela passou por eles. Shin A-eun olhou para a nuca de Rachel, então puxou o braço de Kim A-jin novamente. No entanto, Kim A-jin não se mexeu. O que? Você não vai? Kim A-jin sorriu amargamente. Eu não tenho tempo hoje. Você nem tem tempo para comer? Shin A-eun fez beicinho. Primeiro, ele não respondeu às cartas ou mensagens dela, e agora estava evitando. Ele estava jogando duro para conseguir. Tenho trabalho a fazer, então estarei ocupado na hora do jantar. Mas podemos almoçar juntos amanhã. Almoço. Embora não fosse bem o que ela queria, ela estava mais do que feliz com isso. Ok, então. Prometo. Shin A-eun ergueu o dedo mindinho. Kim A-jin olhou fixamente para ele, então colocou a mão no ombro de Shin A-eun. Vejo você amanhã. O almoço será por minha conta. É? As bochechas de Shin A-eun ficaram vermelhas mesmo com um toque tão alegre. Ela olhou para Kim A-jin e assentiu timidamente. 18 Voltei para casa. Evandeu que estava ouvindo uma palestra online parou o vídeo e correu até mim. A-jin, eu aprendi subtração hoje. Ela falou com orgulho. Isso é ótimo. Eu posso subtrair agora. Me deu um problema, tio. Então. Depois de pensar por um momento, dei-lhe um problema para resolver. Quanto é 9.853 menos 2.656? É? As pupilas de Vandel tremeram. Ela tentou contar com os dedos, mas não tinha 10.000 dedos. Eventualmente, Evandel murmurou com uma voz trêmula. Eu não aprendi nada assim. Ok, então quanto é 28 menos 17? Desta vez, Evandel não usou os dedos e falou depois de um tempo. 11. Bom. Você aprende rápido, não é? Você deve ser um gênio. Ei! Dei um tapinha na cabeça de Evandel e entrei no quarto. Depois de trocar para minhas roupas casuais do meu uniforme de cadete, comi com Evandel na sala. O cardápio de hoje foi bife. Quando se tornaram 9 da noite e Evandel estava adormecendo, saí do quarto e fui para fora. Depois de passar pela região do dormitório, parei em um parque. Havia alguém que eu precisava conhecer hoje, e esse parque vazio era o ponto de encontro. Sentado em um banco próximo, soltei um suspiro. Estando sozinho na escuridão, de repente me senti deprimido. Recentemente, tenho me sentido como se não fosse eu mesma. Era como se meus 7.207 pontos de estatística de perseverança estivessem impedindo minha mente de desmoronar. PSSST. Nesse momento, uma árvore do lado direito farfalhava. Você está aqui? Eu levantei minha mão e cumprimentei a pessoa que eu estava esperando. Ouvindo minha voz, Bo saiu da escuridão. Sim. Você comprou o lugar que eu recomendei? Eu fiz, mas... Bo me pediu para montar um posto avançado em Seul para o Jerônimo Mercenari se basear. Eu recomendei um complexo de apartamentos ao lado do meu. Estava completamente aberto, o que não combinava com o estilo de Boss. Tente morar lá. Eu pedi um posto avançado, como você acabou recomendando um complexo de apartamentos residenciais. Acabei usando dinheiro para nada. Parecia que Boss estava descontente com a quantidade de dinheiro que levou. Para ser justo, o complexo de apartamentos que ela comprou era muito mais caro do que o que eu tinha. Se me lembro bem, era pelo menos 2 vezes mais caro. Vamos comprar algumas roupas mais tarde. Roupas? Sim. O senso de moda de Boss não era tão ruim quanto o de Russell. Sua estatura de 170 centímetros e figura esbelta faziam ficar bem em qualquer coisa, mas o problema era que sua escolha de roupas era muito masculina. Eu vou te ajudar a escolher as roupas. No entanto, Boss imediatamente balançou a cabeça. Eu não preciso disso. Eu me senti um pouco estranho. Eu estava tentando fazer com que ela abrisse seu coração. Afinal, Boss ainda não tinha revelado nada sobre o Chameleon Trope. Parecia que ela ainda não tinha certeza de como me avaliar. Chefe,
Você comprou uma quantidade enorme de ações da graça sagrada do Criador, certo? Buzz se contorceu levemente. Embora Buzz devesse ser um pouco densa, sua ganância por dinheiro era grande. Ela já deveria ser uma das acionistas da graça sagrada do Criador. Eu tenho um pouco. Acho que você deveria começar a vendê-lo. Qual é o motivo? Os olhos de Buzz se estreitaram como um falcão. Quando se tratava de dinheiro, ela era fria como pedra. Eu não tenho um bom pressentimento sobre isso. No entanto, Buzz parecia não ter intenção de ouvir meu conselho, enquanto ela murmurava em uma voz quase inaudível. Mas eu só comi 3% até agora. Não me culpe se você sair tarde demais e perder todo o seu dinheiro. Ao meu comentário impensado, Buzz franziu a testa. Jin. Sua voz era fria e arrepiante. Não fique tão confortável perto de mim. Sim. Estou lhe dizendo para não ser tão arrogante. A diferença entre você e eu é como a diferença entre o céu e a terra. Seus olhos eram afiados e sua voz era ameaçadora. Eu abaixei minha cabeça em silêncio. Eu não deveria ter trazido dinheiro. De qualquer forma, a razão pela qual eu liguei para você hoje foi para um teste adequado. Teste. Buzz olhou para mim em silêncio. Eu perguntei novamente. O que você quer dizer com teste? Você disse que queria se tornar um membro oficial do nosso grupo. Assim. Ela estava certa. Conquistar o Chameleon Troop era de fato um dos meus objetivos. Para ser mais exato, foi inocular a trupe de camaleões, que matou impiedosamente tanto djinns quanto humanos na história original. A razão era simples. Chameleon Troop desempenhou um papel importante nos estágios intermediários e finais da história. Mas para se tornar um de nós, Buzz liberou seu poder mágico, criando uma marionete em forma de humano cerca de 200 metros à minha frente. Suas estatísticas precisarão atender aos nossos padrões. Eu sabia o que ela queria dizer. Mercenários se importavam mais com estatísticas do que heróis, pois eram julgados pelos clientes com base em coisas como força, velocidade, percepção e outros. Então ataque aquele boneco mágico com tudo que você tem. Eu serei o juiz. Mas ao contrário da maioria dos mercenários, eu tive que levar essa demonstração de poder um pouco mais a sério. Provavelmente havia algo que Buzz queria ver. Na verdade, este poderia ser o teste final. Você quer que eu ataque com força total? Sim, use uma arma, sua arma principal. O chefe colocou uma barreira ao nosso redor. Com uma cúpula nos envolvendo, eu não precisava me preocupar com olhos externos. Mas meu ataque mais forte não usa uma arma. Com minhas palavras, Buzz inclinou a cabeça em confusão. Nesse caso, use o que você precisar para mostrar esse ataque mais forte de que você fala. Sim. Fazendo uma cara séria, transformei a Ether em um arco. Um laço preto elegantemente desenhado apareceu em minhas mãos, e Buzz arregalou os olhos. Um arco. Sentindo grande interesse em seus olhos, formei uma flecha mágica com estigma. Eu infundi o atributo de explosão dentro. Poderia ser uma flecha antimágica. Porque parecia que Buzz queria ver antimagia, eu também adicionei esse atributo. SSSSS. O arco emitiu uma névoa fria quando ficou preto azulado. Esta era a cor da antimagia. Embora minha flecha tenha ficado um pouco pequena em troca, eu poderia dizer que Buzz estava extremamente satisfeita com a expressão em seu rosto. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu ainda tinha algo a acrescentar. Efeito medicinal. Ampliação mágica externa. O sexto efeito medicinal que meu corpo memorizou saiu da minha pele e penetrou na flecha. Através desse doping, minha flecha ficou afiada como um arpão. Encaixei a flecha queimando com coloração antimágica em meu arco. Sentindo a energia feroz que emanava dele, puxei a corda do arco. Embora eu tenha usado 3 raias de estigma como na vez em que lutei contra o ogro negro, esta flecha estava em uma liga diferente da que usei antes, graças ao uso de um arco formado por éter e adicionando o efeito medicinal de amplificação. Quando Buzz assentiu com satisfação. Shake, atirei a flecha na marionete do Buzz. A flecha disparou como um raio, espalhando o poder mágico em todas as direções. Não houve diferença no tempo entre a liberação e a greve. Kong. A flecha não apenas perfurou a marionete de Buzz, como explodiu em uma explosão cônica que sacudiu a barreira. Krong. Krong. O espaço inteiro retumbou com a explosão gigante, e o poder mágico da flecha se debateu contra a barreira como um dragão em ascensão.
Percebendo o poder da flecha, Buzz interveio. Antes que a flecha quebrasse sua barreira, ela liberou seu poder mágico. De suas costas, uma sombra floresceu como um lótus. Quando o lótus fechou suas pétalas, devorou minha flecha completamente. Sombra de lótus. Era uma das habilidades defensivas semelhantes a trapaceiros de Buzz. Ah! Buzz riu quando ela se aproximou de mim. Parecia que estava prestes a destruir a barreira, então eu parei. Ao dizer isso, ela estendeu a mão. Assim. Estou satisfeito. Como eu pensava, meus olhos não estavam errados. Parecia que eu tinha passado no teste final. Imediatamente senti a tontura me dominar, mas me preparei mentalmente e agarrei a mão dela. Obrigada. Buzz então apertou minha mão e falou em um tom sério. 1 de junho. Sim. No dia 1º de junho, haverá uma reunião de grupo planejada. Eu imediatamente entendi o que ela estava insinuando. Se você ainda quer ficar comigo, então, se você não se importa em assumir tarefas sujas como eu, venha me encontrar. Buzz olhou para mim, e eu olhei de volta. Ao trocar olhares, pude entender seus pensamentos. Logo, Buzz soltou minha mão. Eu respondi. Sim. Bom. A lua apareceu das nuvens, brilhando sobre Buzz. Ela estava com um lindo sorriso. Segunda semana de aula. A aula da chama sagrada estava atualmente no meio de sua aula de teoria comum. SSSK, SSSK. Rachel estava ocupada anotando o conteúdo da palestra em suas anotações. Em seu rosto havia um par de óculos circulares, que tinham o efeito de diminuir o peso sobre os olhos e fazer cálculos básicos. Difícil, não é? Vamos fazer uma pausa. O professor anunciou uma pausa na época em que os cadetes coçavam a cabeça. Rachel abaixou os óculos e se recostou na cadeira. À medida que o seu foco se afrouxava, ela podia ouvir as vozes sussurrantes de seus colegas de classe. Ei, Kim A-jin não mudou recentemente? Sim, e outros caras estão copiando o penteado dele. No entanto, eles parecem melhores com isso do que ele. Seu rosto não é tão bom. Não, acho que o rosto dele melhorou também. Ao invés disso, você ouviu que ele tem algo acontecendo com Shai Na-eun. O que? Sério? Sim, Shai Na-eun disse ela mesma. Kim A-jin foi o tema da conversa. Rachel virou-se para Kim A-jin. Ele parecia estar focado em seu smartwatch. Esta não foi a primeira vez que ela ouviu o boato de que havia algo acontecendo entre Kim A-jin e Shai Na-eun. Também não parecia um boato infundado. Afinal, Kim A-jin e Shai Na-eun almoçavam juntos todos os dias. Ponto não tem nada a ver comigo. Rachel disse isso a si mesma e pegou sua caneta de volta. Pensando nisso mais de perto, ela poderia querer que as coisas acontecessem dessa maneira. Se as coisas corressem bem entre Kim A-jin e Shai Na-eun, ela seria capaz de tratar Kim A-jin mais confortavelmente. No entanto, ela não conseguiu se concentrar em estudar mais uma vez. No final, ela olhou para Kim A-jin mais uma vez. Ele ainda estava em seu smartwatch. Ela não pôde deixar de se perguntar o que ele estava fazendo em seu smartwatch que ele estava tão focado. Ele parecia estar nele durante todo o período de aula. Ele estava trocando mensagens com Shai Na-eun. Ele não se importava mais com a aula porque estava desistindo. Rachel fez beicinho e olhou de volta para seu caderno. Foco. 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 Agora é hora de focar nos estudos. Ah, por que isso é tão difícil? Mas logo, uma voz irritada saiu da boca de Rachel. Desde ontem à noite, eu estava pensando profundamente sobre um presente. Igual, destreza, classificação baixa, atributo nulo, evoluindo, grau 10, destreza. Suas mãos tornam-se flexíveis e habilidosas. Igual para um presente que custava 2000 SP, era bem simples. Não, foi simples porque custou apenas 2000 SP. Era como eu sempre disse, simples é melhor. Presentes mais simples significavam que seus usos não eram tão limitados. Claro, já que era apenas 10º ano no momento, só deveria me ajudar com coisas como cozinhar e pentear. No entanto, os presentes ficam vinculados, com muita sorte. A ligação entre os seus dons fica ainda mais elaborada. De repente, recebi alertas inesperados no meu smartwatch. Mestre atirador de elite destreza. Atirador de elite mestre é reclassificado como um presente de alto nível e uma habilidade não despertada foi adicionada. A nota de proficiência da destreza melhora para nota 8. O que é isso? Uma habilidade foi adicionada ao Master Sharpshooter.
E a destreza recebeu 2 aumentos de grau de proficiência, embora tenha sido criada apenas 1 minuto atrás. Oh, certo. Lembrei-me de escrever algo sobre presentes tendo sinergia entre si. Eu não esperava que isso acontecesse, mas não podia reclamar. Sinergia entre presentes. Eu disse a mim mesmo para lembrar enquanto pegava minha caneta para testar meu novo dom. SSSK, SSSK. Anotei uma série de palavras. Embora eu não tivesse uma caligrafia ruim, não poderia chamar minha caligrafia bonita. Uau! Eu era praticamente o próprio Ansel Kibong. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.